Você já se sentiu distante de Deus? Ou talvez longe demais, de uma forma que Ele não pudesse te alcançar? Aqui a gente escolhe a boa parte. Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio de Aos Pés de Jesus. Oi, eu sou a Camila e esse é o início de uma série de estudos bíblicos, devocionais, onde a gente senta de fato para mergulhar na Palavra de Deus. Então senta aí, pega a sua Bíblia e, se você puder, abre comigo no livro do profeta Oséias. Nós vamos ler alguns trechos desse livro. Aqui do capítulo 1 eu vou ler os versículos 2 e 3. Diz assim a Palavra de Deus: Quando o Senhor começou a falar por intermédio de Oséias, ele lhe disse: Vai, toma uma mulher adúltera e filhos da relação adúltera, porque a terra adulterou, apartando-se do Senhor. Então ele foi e tomou Gomer, filha de Diblaim. Ela engravidou e lhe deu um filho. Agora vamos comigo lá para o capítulo 3, que nós vamos ler ele todo. Diz assim: O Senhor me disse: Vai outra vez, ama aquela mulher amada por outro e adúltera, como o Senhor ama os israelitas, embora eles se desviem atrás de outros deuses e amem uvas passas. Assim, comprei para mim aquela mulher por 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada. Ele disse: Tu viverás comigo por muito tempo, não te prostituirás, nem serás mulher de outro homem. Eu também viverei contigo, pois os israelitas ficarão muito tempo sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem colete sacerdotal e sem ídolos do lar. Depois os israelitas voltarão e buscarão o Senhor seu Deus e Davi seu rei, e nos últimos dias, tremendo, eles se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Para fazer um breve e simplificado contexto histórico de onde se passa essa história, a gente precisa pensar que nessa época o povo de Israel estava dividido entre 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. Oséias era do reino do norte, na época de Jeroboão II, e foi chamado por Deus para não só falar, uma mensagem ao povo, mas para ser uma mensagem. Mas apesar de eles estarem vivendo um período de prosperidade material, houve também um aumento de idolatria, uma decadência espiritual, uma desobediência generalizada à lei do Senhor. O nome do profeta era muito comum naquela época e significa Deus é a salvação, ou simplesmente salvação. E ele é o equivalente que nós temos a Josué e também a Jesus. Então você pode perceber que no próprio nome dele nós já conseguimos apontar a grandeza do Senhor e para o seu plano de salvação. O chamado de Oséias, ele é muito curioso e me pega sempre quando eu leio essa história, porque o Senhor o chama para viver algo totalmente fora da caixinha. Oséias foi chamado por Deus para amar e se casar com uma prostituta. Na minha versão eu trouxe como mulher adúltera, mas em outras também traz como uma prostituta. É um chamado extremamente chocante. Apesar disso, Oséias obedece. Ele vai e se casa com Gomer, e esse casamento ele é um grande símbolo da relação de Deus com o seu povo. A mulher adúltera representava de fato o adultério espiritual que o povo estava cometendo com relação ao seu Deus. Oséias não amava Gomer por suas virtudes ou por ela ser uma boa esposa, muito pelo contrário, na verdade ele a amava e a queria por perto, apesar daquilo que ela fazia contra ele, que o ofendia. E é esse tipo de amor que causa um constrangimento na alma, porque é um amor totalmente imerecido, é um amor de graça, é o amor que não veio em razão de algo que você faz. Na história da humanidade, o Senhor levantou muitos homens para falar ao seu povo como profetas, como de fato boca de Deus. E nós temos vários relatos aqui nessa palavra, mas Oséias, ele é a mensagem. Mas Camila, por que isso tudo? Por que um chamado tão extravagante do Senhor? O Senhor resgatou o seu povo da escravidão, fez com ele uma aliança eterna no Monte Sinai. E após levar o povo para a Terra Prometida, depois de tantas reviravoltas e de tantas histórias que nós conhecemos, o povo se curvou diante de Baal, diante de tantos outros deuses, fizeram sacrifícios até de crianças, se prostituíam, violavam e manchavam a palavra de Deus, a lei do Senhor e o próprio nome dele. Então Oséias condena esses sacrifícios porque eram sacrifícios errados para deuses errados e por motivação totalmente errada. Tem mais alguns trechos que eu quero trazer que falam mais sobre a iniquidade do povo. Aqui no capítulo 4, no versículo 12, diz assim: O meu povo consulta seu ídolo de madeira
e sua vara lhe dá respostas, porque o espírito da prostituição os enganou, e eles, prostituindo-se, abandonam o seu Deus. Passando para o capítulo 11, no versículo 7, diz assim: porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, embora clamem ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Assim, Deus tem uma razão legítima para terminar com a aliança. Assim como Oséias tinha uma razão legítima para terminar o seu relacionamento com Gomer, o seu casamento. Mas ao invés disso, através de uma misericórdia infinita e grandiosa, ele chama o povo, ele busca o povo, ele vai atrás do seu povo. E eu quero ler com você um trecho que está no capítulo 11, também de Oséias, os versículos 8 e 9. Como te abandonaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admar, ou como Zeboim? O meu coração se comove, as minhas compaixões despertam todas de uma vez. Não executarei o furor da minha ira. Não voltarei para destruir Efraim, que eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Eu não chegarei com ira. Tudo isso revela que o amor e a misericórdia do Senhor são muito maiores do que o pecado do povo. Por que você acha que o seu pecado é mais poderoso ou valioso do que o sangue de Cristo? O livro de Oséias é permeado de poesia, mas também traz acusações muito duras. A gente tem um relato claro, nu e cru sobre a infidelidade de um povo. Esse aqui é um dos meus livros favoritos da Bíblia, se não o favorito, porque meditar nele e estudar ele é mergulhar nas profundezas do coração de Deus. É um amor tão incondicional e tão grandioso que ao ler isso aqui não tem outra forma de reagir. É total e completa rendição. Tá, Camila, eu entendi mais ou menos até onde você quer chegar, mas o que isso tem a ver comigo? Eu gostaria que você prestasse muita atenção agora. Não somos nós tão infiéis a Deus como Gomer era infiel a Oséias? Não somos nós preguiçosos, adúlteros, egoístas, fofoqueiros, imorais? Não somos nós inimigos, completamente rebeldes à lei do Senhor? Não somos nós os negligentes com o nosso tempo de devoção, com o nosso tempo de adoração? Aliás, não somos nós alvos desse amor incondicional, desse perdão e dessa busca nos nossos desertos? Quantas vezes é o Senhor que vai atrás de nós para nos buscar? Além disso, o fracasso de Israel, o fracasso do povo, a falha do povo, não foi o suficiente para destruir os planos de Deus ou até mesmo para mudar os planos de Deus. Porque onde abundou o pecado do povo, superabundou a graça divina. O amor prevaleceu sobre a ira. A luz adentrou as mais densas trevas. Houve esperança quando Deus chamou seu povo de volta. Deus não desistiu do seu povo. Oséias não desistiu de Gomer. E o Senhor não desiste de você. Não desiste de mim. E não me entenda mal, eu não digo que o amor de Deus é superior à ira ou à sua justiça. Deus é completo em todas essas coisas e tudo se encaixa perfeitamente. Mas o Deus que se ira com o pecado, o Deus que é totalmente justo, também é totalmente misericordioso e também é totalmente compassivo com as nossas situações. E o objetivo da palavra que Jesus colocou no meu coração hoje é justamente nos mostrar que somos pequenos, que somos frágeis, que somos falhos e que talvez a gente não seja tão bom assim quanto a gente pensa que é. Mas reconhecer isso e ter esse choque de realidade é compreender que nós merecíamos a morte, mas Ele nos deu vida e vida eterna, vida em abundância. Essa é a nossa esperança e eu espero que essa palavra de alguma forma seja o tipo de exortação que te faça querer buscar mais. Nós precisamos voltar os nossos olhos para essa palavra, para o Senhor, até que nada mais importe. Essa é a verdade de um Deus que te chama para um caminho de retidão. Agora eu quero voltar um pouquinho para o texto base para te mostrar algumas coisas. Imagina a dificuldade dessa relação. O profeta indo em busca de uma prostituta para se casar, sem a garantia de que ela seria fiel a ele, na verdade sabendo muito bem que ela seria completamente infiel. Dessa vez, Oséias não vai atrás de Gomer. E é por isso que Deus tem que interferir. Mas é como se Deus falasse para Oséias: persevera, busca, não desiste. E eu sei, Oséias, que não é fácil.
Porque é assim que eu me sinto com este povo. Porque eu me volto para eles e eles viram as costas para mim e eles oferecem sacrifícios para outros deuses. E Oséias, eu dou tudo que eles precisam e eles preferem a morte. Eu quero destacar para você que pela lei mosaica, Oséias tinha razões legítimas para terminar com esse relacionamento, né, com esse casamento. Lá em Deuteronômio 24:1 diz assim: quando o homem se casar e deixar de gostar da mulher por haver descoberto alguma coisa vergonhosa a seu respeito, fará para ela um documento de divórcio e o dará na sua mão, mandando-a embora. E eu não quero adentrar na lei mosaica, porque eu também não tenho esse conhecimento tão robusto sobre isso, mas aqui tá claro que Oséias tinha respaldo na lei para se divorciar de Gomer. Apesar de estar escrito e de ser a lei, nós estamos no Antigo Testamento, a ordem de Deus, ela é acima dessa lei. A graça é muito maior. Então, cara, nós estávamos tão mergulhados em pecado, em nós mesmos, que o próprio Criador, aquele que formou o nosso corpo e tudo que existe, teve que enviar o seu Filho em carne para padecer em nosso lugar, porque de outra forma a gente não conseguiria se chegar até a Ele. Deus olha para nós e nos vê sujos de pecado e de transgressão, mas Ele nos limpa com o poderoso sangue de Jesus. Oséias obedece, ele vai outra vez. E aqui a Bíblia relata que ele compra Gomer de volta. Ela se degradou tanto que se tornou um objeto. É isso que o mundo faz com a gente. Gomer vai atrás daquilo que a fazia sentir prazer. Só que isso escravizou ela. Prometia liberdade, prometia alegria, prometia prazer desenfreado, mas só entregou algemas. Mas Oséias paga o preço. E o amor de Deus, além disso, também é disciplinador. É óbvio que nós não podemos já chegar a Ele da forma como estamos, mas a gente não permanece dessa forma. A disciplina, ela é tão essencial quanto o perdão, porque nos volta para o caminho certo. A disciplina é uma ferida que cura. Então, apesar de Gomer adulterar, ela teria que mudar de conduta, porque transformação de vida é prova do arrependimento. E é isso mesmo, porque se arrepender não é se sentir mal por ter feito alguma coisa errada. Se arrepender exige uma atuação ativa da nossa parte, exige transformação. O propósito dessa disciplina é a reconciliação. Eu acho esse capítulo 3 muito lindo e eu sei que talvez eu possa até ter me repetido algumas vezes em alguns tópicos, mas revela que desde o Antigo Testamento o plano de Deus sempre foi o mesmo, a vontade de Deus sempre foi a mesma. Nós estávamos afastados de Deus por causa do pecado, só que o Senhor sempre buscou um relacionamento íntimo conosco. Até hoje é assim. E isso, obviamente, aponta para Cristo, para a consumação dessa reconciliação. Eu quero ler mais um trecho com você. Em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 19, diz assim: portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no lugar santíssimo por meio do sangue de Jesus, pelo novo e vivo acesso que ele nos abriu através do véu, isto é, do seu corpo, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com o coração sincero, com a plena certeza da fé, com o coração purificado da má consciência e tendo o corpo lavado com água limpa. Sem vacilar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel. Nós temos liberdade e ousadia para entrar na presença de Deus. Nós temos o lado da profecia que os ouvintes de Oséias não tiveram. Nós sabemos que Deus enviou o seu Filho e através dele nós podemos alcançar o perdão e a vida eterna. E agora já vou me encaminhar para o final. Mas eu espero que até aqui você tenha sentido pelo menos um incômodozinho do Espírito Santo. Eu espero que esse amor te constranja da mesma forma que me constrange daqui. E eu quero fazer mais uma leitura aqui no capítulo 14. Eu sei que eu troco muito de versículos e vou indo por várias partes da Bíblia, mas eu não sei fazer diferente. No capítulo 14 de Oséias, nos primeiros 2 versículos diz assim: ó Israel, volta para o Senhor teu Deus, porque tens caído pela tua maldade. Preparai vossas palavras e voltai para o Senhor, diz ele. Tira toda a maldade e aceita o que é bom, e ofereceremos os sacrifícios dos nossos lábios como os novilhos. Deus promete que vai curar a desobediência deles. Olha comigo, versículo 4. Curarei a sua infidelidade e os amarei espontaneamente, porque a minha ira se apartou deles. E a minha oração
é para que você compreenda essas palavras, como diz o último versículo desse livro. Quem é sábio para entender essas coisas e prudente para compreendê-las? Pois os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão por eles, mas os transgressores neles cairão. E agora, Camila, o que é que eu faço com tudo isso? Se você tá até aqui, muito obrigada pela sua audiência. Bom, o que você faz com isso tudo é: você se volta totalmente para o Senhor. Você entrega seus caminhos a Ele. Você busca conhecer mais quem Ele é. Você se arrepende e se esforça para diariamente ter momentos de entrega. Até porque você quer passar o resto da eternidade com Ele, né? Então, o que é um tempinho do seu dia? Mas por que a gente faria isso, né? Tipo, renunciar a esse monte de coisa, os meus desejos. Tipo, me dá uma razão melhor, Camila. Ele é o criador de todas as coisas. Ele conhece coisas sobre você que você não conhece. Ele sabe coisas sobre o universo que você não conhece, que ninguém conhece. Ele é grande o suficiente para que a nossa mente não seja capaz de compreender em toda a sua grandeza. Ele é a luz do mundo, é o pão da vida, é a porta da salvação. É aquele que bate na porta do seu coração. Hoje e todos os dias, ele é o cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Então você larga tudo para servir esse Deus, porque Ele é o seu Salvador. Ele é aquele que te chama de volta quantas vezes forem necessárias. Então, Ele nos chama de volta. E talvez você não esteja afastado dos caminhos do Senhor, mas Ele te chama para algo mais, para mais intimidade, para mais oração, para mais serviço, para mais entrega, porque você sabe que a gente serve e acredita em um Deus que é totalmente infinito, né? Então, você nunca vai estar saciado dele. Sempre vai ter mais. Esse foi o nosso momento de hoje, aos pés de Jesus. Te vejo na próxima. Tchau!